Olá, Conversa de Peso de hoje recebe um convidado muito especial. Faz muito tempo que eu estou esperando ele para essa conversa de peso e a gente vai falar de tudo. Da matriz lá do início da nossa agropecuária, da produção vindima, até os serviços, a prestação de serviços, porque ele faz parte de todas as etapas de diferentes negócios. Meu convidado de hoje, natural de Joaçaba, filho do seu Edgar e da dona Leonilda, é engenheiro civil com especialização em edificações industrializadas. Esposo da Mara, pai do Tiago e da Vitória, é proprietário da Tudo Imobiliária, membro da Sociedade Italiana Santa Lucia, enófilo e pecuarista. Meu convidado de hoje, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, Edgar Luiz Fedrizzi Filho. Edgar, Fedrizzi. Fedrizzi, é. Uma honra te receber aqui. Tu estava me devendo essa fazia horas já. Alguns anos, eu acho. Várias coisas no meio do caminho, mais uma pandemia, enfim. Mas que bom que tu está aqui. Eu só tenho o desafio de, nas próximas 7h30, condensar tudo que essa rica vida pode nos proporcionar de informação, de inspiração, Fedrizzi. Posso dizer para vocês que a gente já bateu um bom papo aqui antes de começar a gravar e o desafio é gigante mesmo. Porque são múltiplos os Fedrizzis. É uma história riquíssima. Tu curtiu muito tudo. Intenso, né? Sim, eu digo que eu não fiz tudo que eu queria na vida, mas gostei de tudo que eu fiz. Mas também eu acho que faltou pouca coisa por ser feita. Não, tem muita coisa. Eu acordo todos os dias com 3 coisas na cabeça. Um compromisso para o dia, um projeto para o ano e um sonho para daqui 10 anos. Todos os dias. E aí já começa a tríade nesse negócio do 3, né? O 3, dualismo não existe, não, dicotomia não existe. Não. São pelo menos 3 caminhos. Ou são necessariamente 3 caminhos? Não. Pode ser mais. Pode ser mais. Eles podem se ramificar em mais 3. Mas nunca menos do que 3. Natural de Joaçaba? O que tu lembra da tua Joaçaba? Interior de Santa Catarina. Na verdade, eu nasci em Joaçaba. Mas eu vivi toda a minha infância numa vila que era toda numa fábrica de papel chamada Celulose Irani, numa localidade chamada Campina da Alegria, que foi fundada pelo meu avô em 1933. Fez 60 quilômetros de estrada de pá e picareta, da estrada de ferro até lá, para implantar uma indústria de celulose e papel. Então eu nasci em Joaçaba, que era a civilização mais próxima, né? Que apesar de pouca distância, às vezes a gente levava 6, 8 horas para ir de jipe até a cidade e se ia muito pouco. Então a minha infância sempre foi cercado de natureza e eu venho de uma família de italianos e espanhóis, mas como o meu avô é italiano e a minha vida foi com os italianos, eu tenho essa influência muito grande, né? E uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida, fantástica, foi ter nascido e me criado no interior até a data que eu precisava de ter uma formação e uma informação diferenciada. Isso me deu muita contato e respeito com a natureza e muita segurança. Porque tu imagina lá, as crianças começavam a ajudar as famílias e fazer suas atividades, as suas funções úteis dentro da casa e da comunidade com tenra idade, né? Eu lembro que eu, com 13 anos, eu já dirigia, eu pegava um jipe, pegava o almoço do meu pai, ia até a fábrica, não era muito longe, dava uns 2 quilômetros, para levar comida para eles. Isso aqui hoje é inconcebível. Né? Coisas que aí o politicamente correto talvez, e depois, até os 16 anos eu digo que eu fiz isso, depois nunca mais. Mas aquela cultura do italiano da caça, a gente tinha. Então, os meus amigos que quando a gente fez primeira comunhão, ganharam relógio, Bíblia, santinho, eu ganhei uma arma. E não era uma arma de pressão, porque a arma de pressão eu já tinha antes, era uma arma de fogo, para caçar. Então essa segurança que o entrar na mata, o desconhecido,
E não ter medo disso, né? Ter a preocupação, porque o medo é um freio muito importante para a gente. Ele não pode ser muito limitante, senão a gente fica parado. Então, eu como criança entrava sozinho na mata. Isso me deu uma segurança para várias coisas que eu desenvolvi na vida, desde saltar de paraquedas até enfrentar o mundo dos negócios, né? Que é uma selva, né? Então, eu sempre tive essa questão do desafio. E por isso essa infância no interior me deu essa felicidade, essa segurança para... Caxias também foi muito importante na tua trajetória, essa convivência com a família dos teus avós. Sim, o meu avô fundador, ele ficou um tempo lá e depois o meu pai sucedeu ele e ele voltou para Caxias. Como a iniciativa da fábrica de papel ela surgiu da Companhia Vinícola Rio-Grandense, que o meu avô foi fundador, né, a Granja União, dentro desse grupo eles resolveram diversificar. E aí viram naquele momento que a celulose e papel seria uma atividade rentável. E aí foram atrás da matéria-prima, determinaram que o meu avô prospectasse uma área para implantar essa indústria, ele fez, e aí ele foi implantar a indústria. Mais adiante, quando ele passou para o meu pai, ele se aposentou, semi-aposentou, ele voltou para Caxias. E aí coincidiu de chegar no momento onde eu precisava de estudo, que não tinha. Eu tinha primário, então eu fui morar com esse meu avô. E tive a felicidade de, assim, avô é muito melhor que pai, né? Porque os pais são muito mais restritivos com a gente, e avô é um pouco mais tranquilo. E essa questão de a gente falar do 13, eu aprendi muito com ele. E lá na empresa... Que sabedoria é essa, hein? Então, o meu avô foi uma pessoa que ele viveu muito adiante do tempo dele. Meu avô importava, em 30 e poucos, importava vacas da Holanda para ter produtividade de leite, galinha dos Estados Unidos, era uma coisa absurda. A fábrica, e daí agora vem o meu pai foi o responsável pela implantação e trazer para o sul do Brasil os primeiros reflorestamentos de pinos. Porque eles começaram derrubando as araucárias para fazer a celulose, a fibra de celulose, mas isso tinha um prazo de validade. Então eles pensavam já em reflorestar com o quê? Precisavam uma espécie que fosse de crescimento rápido, não uma araucária que levaria 30, 40 anos. E aí foi que o meu pai introduziu no oeste de Santa Catarina as primeiras plantios comerciais de pinos. Mas voltando a Caxias e ao meu avô. Então, às vezes, eu acompanhava ele nos parreirais lá da vinícola, porque ele era vinhateiro, né? Era o cara que fazia vinho. Não existia enólogo, não existia enófilo, sommelier, essas coisas. Era o vinhateiro, o cara que fazia o vinho. E aí eu acompanhei ele e comecei a pegar o gosto. E o meu pai não tinha esse gosto pelo vinho. Não, ele até tinha a adega muito grande, mas ganhava, recebia, comprava, mas ele não era do consumo. Meu avô não, meu avô consumia vinho todos os dias, 2 vezes por dia, né? Inclusive na merenda da lavoura. Eu lembro, eu levava para ele pegava uma caneca daquelas alossadas, botava um pouco de vinho, pegava um pouco de pão, molhava ali dentro, comia o pão, tomava, comia o queijo, salame e depois vamos adiante, né? Era assim que funcionava. Isso me marcou muito. Aí, agora, bom, aí eu terminei os meus estudos lá, a minha família, o meu pai veio para Novo Hamburgo para trabalhar na indústria calçadista e eu aí já tinha família na cidade, desci a serra e vim para cá fazer liberato e na sequência fiz engenharia na Unicinos, né? Mas o vínculo com a Itália sempre foi muito grande, né? Essa coisa meio atávica, assim. Tanto é que a gente tem parentes no norte da Itália e a gente visita eles de vez em quando, que dá agora. Tanto é que a pandemia me pegou lá, né? Quase que eu não consigo voltar, onde estava... Pegou o início dela, né? Sim. Que foi um mês antes do Brasil. Isso. Né? Então eu vim corrido da pandemia lá da Itália. E estava bem no norte. Na região. A nossa começou ali na região de Milão, né, basicamente, e o nosso era no Alto Adige, né, no Trentino, lá na divisa com a Áustria. Mas mesmo assim a gente estava na zona rossa de contágio. Mas conseguimos voltar tranquilo. Mas esse vínculo com a Itália, e uma das características da Itália, além da comida, né,
característica da comida italiana é o vinho, né? Então, o vinho faz parte da cultura. Tanto é que lá e em muitos outros países, vinho não é bebida, vinho é considerado alimento, né? Então, eles dizem assim que um giorno senza vino é como um giorno senza sale, senza sole, né? Ou seja, um dia sem vinho é como um dia sem sol, né? O meu avô tinha algumas coisas de produção de vinho que eu acompanhei, que eu ouvia falar, e eu sempre tive vontade de fazer aquilo, mas não como profissão, como investimento. E aí eu tive a felicidade de conhecer um rapaz lá de Antônio Prado que estava iniciando uma vinícola, isso faz uns 15 anos, eu acho. E aí terminei me aproximando dele, dando ideias e vendo assim, nós junto com outros conseguimos montar um projeto que hoje é intitulado de Vinho de Autor. Tá? Deixa eu fazer um parênteses. O que é melhor que ter um amigo que tem um sítio? Não, melhor de ter um sítio, é um amigo que tem um sítio. Verdade. O que é melhor que ter uma lancha? Um amigo que tem uma lancha. Melhor que um jet ski, um amigo que tenha jet ski. Melhor do que ter uma vinícola é um amigo que tenha uma vinícola. Então, eles abriram, nossa, uma família fantástica, né? Eles abriram a vinícola para a gente, para nós implantarmos o projeto de vinho de autor. Então, toda a infraestrutura, tudo que a gente queria, a gente dava, nós fizemos a nossa colaboração. E dentro deste grupo tem muitos que trabalham com vinho, são formadores de opinião, tem jornalistas que escrevem de vinho, são professores universitários que ensinam de vinhos, enfim. Eu sou o único que não, eu sou o único curioso, o único que não vendo vinho, né? É pelo prazer, assim, é puro diletantismo isso. E aí nós iniciamos esse projeto que é chamado Vinho de Autor. Né? Nós compramos a uva da vinícola, usamos toda a estrutura, a mão de obra, que a gente participa também da colheita, da vindima, mas todo o processo de definição de leveduras, tempo de guarda, tempo de maceração, o que vai ser feito, para qual é a linha que a gente vai querer levar o vinho, porque como a uva está se apresentando agora, ela pode ir para um vinho mais frutado. Bom, mas se eu vou querer um vinho com sabores terciários, um vinho mais amadeirado, bom, então vamos lá, vamos fazer um corte. E toda essa liberdade a vinícola nos deu. Tanto é que o volume, no início, o volume total do projeto Vinho de Autor, 50% do que a gente produzia, a gente entregava para a vinícola. Eles engarrafavam com a marca dele, com o rótulo dele e comercializavam. Os outros 50% dividíamos entre o grupo, né? E cada um rotulava, vendia, fazia o seu, mas era exatamente o mesmo produto, né? E aí terminou chegando aí nessas coisas. Hoje, nesse tempo todo, eu já desenvolvi 8 ou 9 rótulos, entre tintos, brancos tranquilos e espumantes. Quantos anos agora fazendo vinho? 15, 14 anos. Né? E a volta para o campo? Dentro da tua posição de pecuarista, quantos anos? Desde o Plano Collor. Mas, mais proximamente agora, nos últimos anos também? Nos últimos 12 anos, porque na época do Plano Collor teve uma situação de bloqueio de recursos, né? Uhum. E aí, por uma situação do destino, deu a possibilidade de estar negociando uma propriedade lá no Paraná, na região de Cascavel, mas mesmo negócio não definido, mas quando o recurso foi bloqueado, tinha uma possibilidade de liberar esse recurso se tivesse tido compromissos anteriores. Então, terminei adquirindo essa propriedade, que era do outro lado da estrada do meu pai, e ele ficou administrando isso por um tempo. A gente te via sempre muito urbano e comunitário. E hoje a gente vê muito pouco por aqui, porque está exatamente dentro dessas duas novas vidas muito ligadas à terra, à coisa da terra, né? Que volta é essa? Quero falar de sociedade italiana também. Vamos lá. Uma terra de alemães que não tem uma sociedade germânica, mas que tem uma sociedade italiana, Santa Lucia, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Edgar Fedrizzi.
o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro, sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo, aprendo e me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças. Abraço o passado. Vivo o presente. E revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Edgar Fidrizzi no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, Serra Parque, de 21 a 23 de novembro. O calçado se encontra na Zero Grau e o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Desafio de poder condensar em meia hora de programa toda uma história riquíssima e de muito conhecimento, de muita sabedoria, de muita vivência, de muita coisa que tu continua criando, inovando, recriando. Quero agradecer muito, a gente estava conversando um pouco de como nasceu o Anarco, né? É uma das criações do Fidrizzi junto dessa proposta de cocriação, né? Desse projeto autoral. Quattro Stagioni. Quattro Stagioni. Stagioni. É um coletivo de produtos naturais que envolve uma série de produtos do extrativismo. Isso é o meu filho que pilota isso, então eles sempre na linha de orgânicos, ele trabalha com comunidades e agricultura familiar, então eles estão agregando valor à produção de erva mate artesanal, de pinhão, de mel, de polpas de frutas nativas, como araçá, goiaba, guabiroba, cereja do Rio Grande. Eles fazem usa o potencial das frutas nativas para gerar renda para essas comunidades. A gente conhece o Fidrizzi muito comunitário de Novo Hamburgo, né? Participando de várias ações diferentes. Estava falando agora do curso de paraquedismo, né? Falando dos 45 anos da primeira turma da Engenharia Civil da Unicinos, do encontro que vocês tiveram agora, no último fim de semana, do encontro, desses reencontros que a vida vai proporcionando, desse encontro de descendentes de italianos, que é a sociedade italiana, Società Italiana Santa Lucia, né? Numa terra que não existe uma sociedade germânica, teoricamente colonizada muito por germânicos, mas que tem uma sociedade italiana de um núcleo importante. Claro que é gigante a quantidade de italianos que vivem em Novo Hamburgo e a Miscigenação da mesma forma, né? Cadê o Fidrizzi? Em todos os pontos. Eu falava lá do teu retorno ao básico, né? À terra, né? É isso que tu está curtindo nesse momento mais? Eu acho que tem fases da vida. Eu trabalho muito. Eu sou muito intuitivo, né? Eu tenho minhas programações, aquelas que eu disse, né? O compromisso, o projeto e o sonho, mas eu não sou um engenheiro cartesiano, pelo menos não na minha vida, nas atividades com certeza. Mas eu não sou de ir para uma planilha e dizer, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. As coisas, não é que elas acontecem, eu mentalizo, programo, vou, mas sem ter
uma rigidez, né? A gente até tem uma das coisas que eu gosto muito de fazer e com família, que é viajar. E aí, assim, as perguntas... Passou 2 anos viajando pela Europa, lá atrás. Na tua eu formação terminei, ainda, né? terminei a universidade aqui, fui para a Universidade de Salamanca, fazer essa especialização, fazer um estágio numa empresa lá. E depois disse, bom, vou ao mundo, né? E corri, assim, da Noruega ao Sudão, das Ilhas Canárias ao Irã, ali na frente. 2 anos vivendo. Entre a parte de faculdade e a vida de mochileiro, né? Israel, trabalhei numa... foi fantástico isso. Eu trabalhei voluntário numa escavação arqueológica na divisa com a Síria. Nossa, tu escavar, encontrar um objeto, levar pro arqueólogo-chefe, entregar para ele pegar uma lente e dizer, isto é do ano 67 depois de Cristo. Aí tu não acredita que tu tem a história na tua mão. É muito bacana isso. Mas, enfim, isso Fantástico. isso é outra... E aí, a família gosta de viajar? Sim. E aí as nossas coisas são assim, como eu sou muito de saber. Se tem uma coisa que me incomoda é não saber para onde ir, né? Então, umas coisas que eu tenho muito, talvez a minha função, minha atividade de piloto, né, bota isso. Tu sempre tem que saber para onde ir e 3 aspectos: segurança, segurança e segurança, né? Na vida, nos negócios e principalmente no voo, seja ele com motor ou sem motor. Mas nas minhas viagens é assim. Bom, pessoal, como é que está a janela de férias? É aqui. Vamos fazer a travessia Chobut, vamos para Ushuaia, vamos para o Atacama, vamos. Tá, mas qual é o roteiro? Bom, a gente vai sair tal dia e vamos voltar tal dia. O caminho deve ser este. Mas, se eu chegar numa cidade, tiver um festival, ou eu receber uma informação que lá para o outro lado tem coisas interessantes, eu vou para o outro lado. Mas eu me planejo para ir para o outro lado. Então, é um planejamento que não é rígido, né? Eu acho que na vida não dá para ser rígido. A gente tem que ser flexível para poder ser resiliente a tudo e estar atento a todas essas oportunidades e essas coisas que a vida nos apresenta. E eu aprendi muito isso na segunda vez que eu fiz o Caminho de Santiago, né? O Caminho de Santiago eu fiz com o meu filho, né? A gente fez de bicicleta. A primeira vez que eu fiz, quando eu estava em Salamanca, em 84, foi a pé. E essa vez eu fiz de bicicleta. Meu filho é muito ligado a ciclismo, então para aquelas coisas de pai e filho, então vamos fazer de bicicleta. Ele não é tão interativo, mas é diferente. E no caminho eu fui todo planejado. Ele estava estudando em Pisa, fez umas partes de ciências agrárias em Pisa. Eu encontrei ele em Bilbao e daí a gente desceu para ir até a França e iniciamos o caminho a partir da França. E eu tinha, tantos quilômetros, são 800 quilômetros, a gente vai fazer tanto quilômetro no primeiro dia, tem o mapa, imprimi o trecho do primeiro mapa, a gente vai parar, vai dormir nessa cidade e tal. E o meu filho é totalmente liberado dessas coisas, não tem nada de planejamento para ele. É super criterioso no trabalho, mas o planejamento, rigidez para ele não existe. E aí primeiro dia, vamos aqui, fomos aqui. Segundo dia, daqui até aqui. E aí no terceiro dia eu vi que as coisas não estavam bem assim. E aí eu brincava com ele, que ele é bem perdido assim, né? Noção de direção. Filho, onde é que nós estamos? Pai, a gente está no caminho. A gente está no caminho, mas e a gente vai para onde? Onde a gente vai parar para comer, para dormir, para tomar banho? Não, a gente está no caminho, tem. No terceiro dia, eu peguei todos aqueles meus negócios, joguei no lixo e vou seguir o meu filho. E por coincidência, em 84, eu tive também por acidentes, eu não consigo dizer acidentes, são os sinais que a vida nos dá, né? E eu estava te falando do caminho, os sinais que o caminho me proporcionou foi me dar uma sensibilidade para entender, perceber e dar atenção para esses pequenos sinais que a vida nos dá e que a gente normalmente não tem essa dureza, essa coisa assim para fazer. Em 84 eu saí de Salamanca para visitar um colega em Bilbao. Quando eu cheguei numa encruzilhada para fazer o transbordo do trem, deu greve geral lá
Nossa. E eu desci numa estação, uma cidadezinha pequenininha, não ia para frente, para trás, nem para o lado, nem o quê. Desci na estação, fiquei ali, bandeira do Brasil na mochila, tal, alguns jovens ali, daí eu perguntei, como é que a gente sai? Não tem como. Daí ele disse, nós estamos fazendo o caminho de Santiago. Quer vir com a gente? E eu fui. Nós chegamos no dia de Santiago, na frente da Catedral de Santiago, e tem uma pedra de referência na frente da Catedral de Santiago. Chegamos lá no dia de Santiago, a festa. Santiago é o padroeiro da Espanha. Fiz a festa, me despedi deles, tal. Depois terminou as greves, voltei, fui para Bilbao, né, e vim para o Brasil. E voltando para o Brasil, trabalhando com a minha esposa, que é arquiteta e tal, ela engravidou, filho, vamos escolher nome. Ela sugeriu uma coisa, outra coisa, o nome daqui. E aí, um belo dia, ela disse, por que não Tiago? Tá bom. Nesse pré-chegada a Santiago, uma noite antes a gente parou num alojamento que já dava, era caminhada para o dia seguinte, era pouco, era 35 quilômetros. Naquela noite eu tive um sonho e acordei abruptamente, uma pressão no braço assim, porque no meu sonho eu caminhava em direção a Santiago, eu via a catedral, eu via a cidade, e a cidade cada vez se afastava, se afastava, se afastava. E aí quando eu acordei assim, com a pressão no braço, eu dizia assim, a pressão e uma coisa que dizia, pai, eu sei o caminho. Tá bom, eu sei o caminho. Eu acordei, terminei a viagem, não entendi nada. Aí quando o meu filho me convidou para fazer o caminho de Santiago, e eu cheio dos planejamentos, eu não tinha me dado conta do feriado de Santiago. E eu sabendo sempre onde estava. O meu filho não sabe nunca onde ele estava, como eu te falei antes. Quando eu entro, passo o portal da cidade, e que o caminho de Santiago é todo demarcado, bem demarcado, com setas amarelas e tal. Eu entrei com a bicicleta, é por aqui. Dei numa escadaria. Dei por aqui, num muro. Não tem sinal, não estou vendo para onde é que eu vou. E o meu filho me disse, pai, vem que eu sei o caminho. Que história maravilhosa. Sem querer, sem planejar, exatamente 30 anos depois, eu estava com meu filho. Alguns diriam que pode ter sido alguma coincidência. Estava com meu filho, exatamente 30 anos depois, na mesma pedra, na frente da mesma catedral, com meu filho Tiago. Tiago. E isso dá uma sensibilidade para a gente dos sinais. Me fez ver a vida de uma forma bem diferente, muito diferente. Nossa, se a gente sempre volta diferente de uma viagem, quem faz o caminho de Santiago volta completamente diferente, e diferente para melhor. Hoje compartilhando muito a tua vida com Paraná, é isso? Nessas funções de comprar propriedade lá, enfim, o meu pai se estabeleceu lá, primeiro na produção de madeira, depois agro e depois pecuária. E ele tocava o que era minha propriedade, a dele, que era uma do lado da estrada, a outra do outro. Mas há uns 12 anos atrás, quando a minha mãe faleceu, ele sentiu muito essa perda. Nós também, mas ele ficou muito arrasado e eu comecei a participar mais, a encostar mais com ele. E ele começou a me passar uma série de atividades e funções da fazenda. Eu fazia parte administrativa, mas ele continuava com a parte de controle genético, decisão de touros e principalmente a comercialização. Essa ele era muito bom. Depois, no convívio, ele foi me passando o resto, né? E ficou com a comercialização. E agora que ele faleceu faz 1 ano e pouco, e aí eu tive que assumir tudo, né? Então... Como está tudo imobiliário aí? Está bem, mas assim, para todos o mercado imobiliário... Está aqui ainda? Sim, está aqui. A minha esposa continua aqui. Eu tenho uma equipe fantástica lá, né? Todo mundo engajado, vestem a camiseta, gostam do que fazem.
Até porque a filosofia da empresa é que eles não trabalham para a empresa, eles trabalham para eles, né? Então, eles entenderam, se apropriaram da empresa, tá lá, e eles tocam melhor do que eu, com certeza absoluta. Um monte de coisa por ser dito ainda, né? Mas infelizmente nosso tempo já estourou. É delicioso conversar contigo, te ouvir em primeiro lugar, né? Mas conversar contigo, poder contar um pouquinho dessa história e compartilhar com os nossos telespectadores, internautas, um pouco de tudo isso que é Edgar Luiz Fedrizzi Filho. Muito obrigado. Tá bom, não, eu que agradeço, tá? Se tem alguma coisa que eu gosto de fazer, é falar. Principalmente a gente brincou, né? Falar bem da gente é fácil, né? São 7, 8 rótulos já, né, lançados, alguns frequentes. Esse aqui é a produção deste período aqui, né? A safra de 20 foi uma safra histórica, é uma coisa inusitada, Agradeço porque demais. tem 7 ou 8 uvas aí dentro, é uma alquimia. Demais o carinho. Seja sempre muito bem-vindo na nossa Vale TV, Edgar Fedrizzi, numa conversa de peso com Edgar Luiz Fedrizzi Filho. Esse homem do agro aos serviços aqui na nossa Tudo Imobiliária. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.